Boa noite, povo de Deus. Vou compartilhar uma palavra agora sobre Mateus, capítulo 16, no versículo 18. Diz assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bom, primeiro eu quero situar aonde foi falado isso. Existia em Cesareia de Filipe uma caverna onde eram cultuados vários deuses. Existia um templo na frente e existia esta caverna. Esta caverna possuía 2 portões. Dentro desta caverna existia uma fenda, um poço, que não se conseguia medir o fundo. Então eles acreditavam que por ali os espíritos subiam e desciam para o Seol em hebraico ou Hades em grego, que foi traduzido por inferno, porque não tinha uma palavra equivalente no português, que seria tradução literal, lugar dos mortos. Então foi traduzido por inferno a palavra Hades, que constava nas escrituras em grego. Eu quero situar também que ali, onde Jesus estava falando para os discípulos, esta cidade se chamava antes Panéias, que era uma homenagem ao deus Pan, que também foi chamada de Banias. Ele mudou então, aliás, o nome foi mudado para Cesareia de Filipe, porque quando Herodes o Grande morreu, ele tinha 3 filhos, e foi dividido então o reino, e aquela cidade de Panéias passou a se chamar Cesareia, por causa de César, de Filipe, que é um dos filhos de Herodes. Eles criam que deuses subterrâneos subiam e desciam. Eu quero lembrar do livro de Atos, quando o apóstolo Paulo fala com a pitonisa. E ele expulsou o demônio da pitonisa, o espírito de adivinhação. E a palavra pitonisa vem da palavra piton, que era um deus que foi da antiguidade, que foi vencido pelo Apolo, o deus Apolo, as pitonisas, ou as sacerdotisas adoradoras, ou servas de Piton, elas cheiravam os vapores da terra, entravam num transe e faziam prognósticos para as pessoas. Eram chamadas de adivinhas ou de profetisas. Então, eles eram tomados por espíritos das profundezas. Assim é a tradução da palavra pitonisa, adoradora de Piton, ou serva de Piton. Então, gente, sempre houve estas crenças que deuses habitavam nas profundezas da terra e se comunicavam com as pessoas. Então, em cultos de adoração a estes demônios, que nós sabemos que são demônios, eram então invocados os deuses das profundezas da terra. Bom, ali, como Panéias era uma alusão a Pan, eu quero citar que dentro daquelas cavernas, dentro dos portões do Hades, que eram 2 portões, existiam altares para adoração e sacrifícios ao deus Pan. O deus Pan, ele originou a palavra pânico, porque ele é um deus do pânico, do medo, do pavor. Este deus era um deus das matas, que gerou então, conforme eu disse, a palavra pânico, que vem de Pan. Também existia o deus Hermes, que ele era o deus que protegia os viajantes, magos, adivinhos, era o deus da velocidade, o deus do comércio. Ele era responsável pelos súbitos momentos de sorte das pessoas, atribuíam isso a ele, mas também ele era deus e era patrono dos ladrões, dos malandros e dos trapaceiros. Observe que aí não tem nada bom, né? E existia também o deus Eco, que era cultuado ali, além daqueles portões do Hades. O Hades porque eles criam que aquela caverna tinha uma ligação com o Hades, que era no centro da terra, lugar onde os mortos iam. Depois, então, que era enterrado, a alma deles descia para o Hades. Isso
nós podemos confirmar daqui a pouco em outros textos. Então, esta deusa Eco, ela era chamada de ninfa, amante dos bosques, e ela se dedicava a distrações campestres, e era conhecida como uma ninfa, uma deusa que falava demais, né? Então, quando Jesus para ali no portão, ele está querendo dizer assim: tudo o que acontece daquela porta para dentro, dos portões do Hades, não deve acontecer com a igreja. Não prevalecerá esta prática que ocorre nos portões do Hades na minha igreja. Então, gente, aquele local é o local mais pagão da Palestina. Ali naquela região era o lugar, maior centro de adoração ao deus Pan, tanto que a cidade chamava Paneia. Então, os seguidores do deus Pan, eles faziam orgias de tal ordem que o escritor Flávio Joséfo não mencionou, achando que era forte demais para mencionar nos seus escritos. Os judeus mais piedosos, eles aceitavam que aquele local era um local impróprio de frequentar, era um local de culto a demônios. Então Jesus chega, chama os discípulos e diz: as portas do Hades significa aquilo que acontece das portas para dentro, as adorações a demônios, as invocações, os sacrifícios, não prevalecerão na minha igreja. Não continuarão, não coexistirão com as práticas do Evangelho. É isso que Jesus estava dizendo. E isso está figurado também nos escritos de Pedro, Paulo e João. Observa que em 1 Pedro 3, 18 até o 20, está escrito que Jesus ele foi até o Hades pregar aos espíritos em prisão que estavam lá desde os dias de Noé. Então observa que é citado aqui que Jesus desce a um local para pregar aos mortos, aqueles que estavam presos no Hades. No livro de Efésios 4, capítulo 4, versículo 8 e 9, está escrito que Jesus desceu às partes mais baixas da terra para depois subir. E quando ele subiu, ele levou o cativeiro, que estava cativo no Hades, até um lugar que é denominado paraíso. Ou seja, o mesmo Senhor, né, que morreu, desceu aos portões do Hades, ele adentrou os portões do Hades, por assim dizer, para resgatar o povo que estava cativo nas regiões mais baixas da terra e subiu com eles até o paraíso. No livro de Apocalipse 1,18 está escrito assim: eu tenho as chaves da morte e do Hades. Até então ali a tradução inferno não consta, né, nos originais, seria Hades. Inferno é a palavra descrita em lago de fogo. O lago de fogo, sim, é o verdadeiro inferno. Então, observa que ele está dizendo: eu tenho as chaves daquilo que vocês creem que é uma passagem para o mundo subterrâneo. Eu tenho as chaves. Ou seja, esse tipo de prática está extinta e eu agora tenho domínio sobre a morte e sobre o Hades. Jesus ele estava dizendo aquilo que Mateus, hoje, no entendimento de hoje, aquilo que Mateus escreveu, eu cumpri. Ele já sabia, né? Porque ele é Deus, ele já sabia tudo que seria escrito. Então, Jesus está dizendo assim: e tudo aquilo que é praticado lá dentro não prevalecerá na minha igreja, porque eu tenho a chave. Eu fiz uma ruptura entre o que acontece do portão para dentro, dos portões para dentro e dos portões para fora. Então, gente, Jesus, ele está dizendo assim: aquilo que acontece lá, a adoração e a prática daquele povo que adorava o Deus dos ladrões, o Deus dos enganadores, dos adivinhos, dos feiticeiros, dos malandros, dos trapaceiros, se eles recorriam a esses deuses é porque eles eram tudo isso. Jesus estava dizendo: todos esses adjetivos que foram citados aqui não pode ser prática do povo cristão, porque vocês são salvos para viver em novidade de vida. Em Apocalipse
20, do 11 ao 15, está escrito assim, eu marquei aqui, Apocalipse 20, do 11 ao 15. Do 11 ao 15. Eu vi um grande trono branco, depois no 12, eu vi o trono, aliás, eu vi os mortos, etc, etc. Eu vi os livros sendo abertos, o livro da vida, vi as pessoas sendo julgadas. No versículo 13, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno, lembra dos dois portões? Aqui, ó. A morte e o inferno, né, foram deu os seus mortos e foram julgados pelas suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. O que é a morte e o inferno? Aquilo que passava, as práticas que eram daqueles portões para dentro, né? A idolatria, os sacrifícios, as orgias e tudo mais, os que praticavam tudo aquilo foram lançados no inferno. No livro de Apocalipse 21, 8, está escrito: quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então tem a morte física, depois tem a morte espiritual, que é a separação eterna de Deus. Então está dizendo aqui, todas estas pessoas que praticam estas coisas, que equivale àquilo que era praticada dentro dos portões do Hades, esses vão ser lançados no inferno, não herdarão a vida eterna. Então, gente, a Bíblia está sendo clara, né? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, a prática do povo de Deus tem que ser diferente da prática das coisas que aconteciam dentro dos portões do Hades. Então, o que nós observamos aqui? Jesus veio para libertar o povo destas práticas. Então, os enganadores, os ladrões, ou seja, aqueles que erravam nestas áreas e invocavam os deuses, Pan, Hermes, Eco, esses serão lançados no lago de fogo. E aqueles que se converterem, abandonarem aquelas práticas e adentrar nos portais da igreja, para uma nova realidade, colocarem a sua vida em ordem e o nome deles for mantido no livro da vida, esses estão salvos. Então, o que nós observamos, gente? Que Jesus estava dizendo assim, o paganismo de Roma não prevalecerá. As práticas dos portões do Hades não prevalecerão. Os cristãos foram lançados nas arenas, no Coliseu. E cadê o Coliseu? Ruína. Cadê Roma como o domínio mundial? Acabou. Os cristãos foram cerrados ao meio, crucificados de cabeça para baixo. Roma caiu. Aquelas cavernas de Cesareia de Filipe estão em ruínas. E a igreja está de pé. Nada pode vencer a palavra de Deus. Aquilo que Jesus falou diante dos portais ou dos portões do Hades se cumpriu, porque a palavra dele é fiel e verdadeira. Em 1 Coríntios 6, olha que texto aqui, gente. 1 Coríntios 6 está falando de pessoas que têm práticas semelhantes às que aconteciam nos portões do Hades, nas cavernas. 6, do 9 ao 11, diz assim: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, mas antes diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Ou seja, práticas semelhantes àquelas dos portões do Hades. Estas práticas não prevalecerão na igreja, porque os que tais coisas praticam
eles podem até pertencer a uma denominação, mas não fazem parte da igreja verdadeira. Porque eles não honram aquilo que Jesus disse. As portas do Hades não prevalecerão. Então, gente, é isso que temos para hoje. Eu quero que Deus te abençoe. E se de alguma forma você tem praticado algumas coisas semelhantes à prática dos portões do Hades, é tempo de conserto, é tempo da gente tomar uma posição e abraçar a causa de Cristo, né? Levar o evangelho a toda criatura e ensinar a ele que os portais do Hades, as portas do inferno, na tradução de hoje, não prevalecerão contra a igreja. Deus te abençoe. Tenha uma boa noite.